Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 109. Surro, que estava sob o peso de um enorme campo mágico, não ficou surpreso ou assustado. Havia outro humano como o Amut aqui. Em termos de tamanho e idade também. Ele não conseguia entender por que os velhos que encontrava eram tão durões. O quê? Como você pode suportar isso? Thomas André ficou perplexo. De acordo com as informações de Laura, Surro era apenas um caçador classe C. E vendo Surro na frente dele, a energia que ele sentiu estava em torno da classe B, no máximo. Que tipo de situação era essa? Mesmo que ele não usasse toda a sua força, era um campo mágico que poderia esmagar alguém como Surro. Mas como? Você está perguntando como consigo suportar isso? Havia um fato que Thomas não tinha considerado. Caçadores não se preocupam apenas com mana. Até o próprio Thomas André possuía uma habilidade física altamente desenvolvida, e era considerado o mais forte da humanidade antes mesmo de despertar. Quando um poder físico esmagador era unido à magia, a sinergia era indescritível. Era o mesmo para Surro. A classe dos caçadores era determinada pela quantidade de poder mágico. E, obviamente, o poder mágico de Surro era relativamente baixo se comparado ao de Thomas. Mas sua força... 115. Isso significa que não treinei por nada. Um sorriso confiante apareceu no rosto de Surro enquanto encarava o campo mágico de Thomas André. Missão diária. Manifestação de um corpo poderoso. Só com isso, Surro recebia constantemente 3 pontos de atributos por dia. E tudo isso foi baseado nos atributos de força física. Os resultados estavam sendo exibidos naquele momento. Já estou familiarizado com o campo gravitacional. Hã? Você tá sorrindo? Quando Thomas viu a expressão relaxada de Surro, ele ficou furioso. Você se atreve a rir na minha frente? Naquele momento, a verdadeira energia de Thomas irradiou de seu corpo. A expressão de Surro começou a mudar aos poucos. Eu mudei de ideia. Thomas foi além de simplesmente lutar e estendeu a mão para agarrar o pescoço de Surro. Mesmo que você seja o filho da profecia, primeiro devo demonstrar a diferença entre nós. Surro teve que tomar uma decisão. Lutar ou recuar? Porém, Surro já havia tomado uma decisão desde o início. Claro que tenho que lutar. Surro aumentou sua energia. Tenho a chance de lutar contra um caçador de classe S. Era exatamente sobre isso que ele estava curioso. Apóstolo de Itarim. Não foi nem o próprio Itarim. Era apenas um de seus capangas. E depois de lutar tanto, ele venceu por pouco. Não deveria ser assim. Ele simplesmente não conseguia ficar estagnado naquele ponto. Para finalmente chegar ao local onde seu pai estava. Para ficar ao lado de seu pai na guerra contra os Itarim. Eu não deveria ser pelo menos o mais forte entre os humanos? Se estivesse em um nível tão baixo ao ponto de ser derrotado por um humano, sequer teria o direito de pisar no campo de batalha onde seu pai estava. Surro estava curioso. A partir do momento em que soube que Thomas André, um caçador classe S apelidado de o mais forte da humanidade, veio para a Coreia. Quão forte é a classe S? Esse pensamento não saía de sua cabeça. Que sorte inesperada uma pessoa assim ir até ele primeiro. Surro segurou as mãos de Thomas André. Um grande aperto foi sentido. O quê? Thomas André ergueu as sobrancelhas. Em uma situação inesperada, o canto da boca se contraiu e subiu. Você está falando sério? Tem certeza que quer brigar comigo agora? Foi realmente um absurdo. A razão pela qual Thomas visitou a Coreia em primeiro lugar não foi porque ele queria matar Surro, mas por causa da profecia de Norma Selner. A masmorra glacial vinha até aqui para tentar atacá-lo. O masmorra glacial era um reino demoníaco que nem mesmo a guilda Scavenger poderia desafiar prontamente. Como o nome sugere, era uma masmorra coberta por um frio extremo e um ambiente muito difícil de suportar só de entrar. Unindo isso à presença de feras mágicas poderosas, muitos caçadores pisaram lá, mas não conseguiram retornar. Na verdade, houve um caçador da guilda Scavenger que liderou seus homens com confiança, dizendo que o frio não era nada, e conseguiu retornar pouco antes de morrer congelado. Norma Selner profetizou que um caçador coreano chamado Sung Surro seria útil para limpar a masmorra que nem mesmo a guilda Scavenger conseguiu limpar.
Logo após isso, Thomas André decidiu ir para a Coreia. Para sua tristeza, quando chegou à Coreia, o Sung Surro da profecia era apenas um caçador de classe C, e até mesmo um invocador. Como um cara como ele se atreve a olhar para mim desse jeito? Devo simplesmente matá-lo? Para começo de conversa, Thomas André nunca havia experimentado uma situação em sua vida em que tivesse que perguntar antes de agir. Se ele quisesse alguma coisa, ele apenas comandava seus subordinados. Então ele agora estava pensando seriamente sobre isso. Se ele tirasse os braços de Surro dos ombros, os curandeiros coreanos seriam capazes de consertar isso? Ou rasgar todos os seus membros? Thomas, acalme-se. Laura, sentindo que a situação era incomum, o impediu. Thomas, você não pretende matá-lo? Por acaso esqueceu nosso propósito? Mas com esse humor, ninguém poderia impedir Thomas. Não importa quantos anos ele tenha, ainda era um demônio no campo de batalha. Não havia ninguém que ousasse mostrar suas garras na frente dele e acabasse vivo. Em vez disso, ele exerceu mais força nos braços que seguravam as mãos de Surro. Laura, não se preocupe. Você sabe como o mundo em que vivemos é maravilhoso. Não importa o quanto eu quebre ele, os curandeiros vão salvá-lo. Ha 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 ha! Seus antebraços incharam depois que ele riu ferozmente. No entanto, Surro também mostrou uma expressão extremamente feroz. Faça o que quiser. Sua habilidade de força alivia a dor. Sua habilidade de força alivia a dor. Todos os dias, Surro treinava a manifestação de um corpo poderoso, onde os ossos de seu corpo eram quebrados e esmagados. Então esse nível de dor era normal para ele agora. Amut sempre enfatizou. Mesmo com tanta dor, extrair o poder de todo o corpo é um sinal de um verdadeiro guerreiro. Um era um mestre, e o outro era seu discípulo. Surro agora poderia concordar plenamente com as palavras de Amut. Ele encontrou numerosos demônios de sanguinários no reino demoníaco. O veneno sanguinário já estava espalhado por todos os seus corpos, então apenas estar vivo era doloroso. Mesmo em meio àquela dor, eles eram guerreiros que queimavam sua vontade de lutar com um só pensamento: matar e devorar. O próprio Surro matou todos aqueles demônios e sobreviveu até agora. Se o oponente atacar apenas com força, há uma boa chance. Surro pretendia vencer a disputa de força contra Thomas André. Ha 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 ha! Swoosh! Quando as energias de Surro e Thomas André colidiram, um tufão de poder mágico se espalhou por todos os lados. Tudo à vista começou a quebrar. Thomas! Thomas! Pare com isso! A voz de Laura, tentando desesperadamente impedir Thomas, ressoou como um eco. Mas então, freada brusca. Um carro preto havia acabado de chegar. A porta se abriu e a pessoa que saiu não era outra senão Yudinho. Uau! Felizmente, não é tarde demais. Percebendo a situação, ele verificou Surro, que estava em confronto com Thomas André, e enxugou o suor. Ele estava constantemente verificando a situação de Surro por causa da guilda Hyunmu. Ele recebeu a notícia de que Thomas André, um caçador classe S que visitou a Coreia hoje, estava indo em direção à casa de Surro. Se eu não tivesse lembranças da minha vida anterior, eu teria ignorado involuntariamente. Ele era uma pessoa cujas memórias de um tempo que já havia sido esquecido retornaram. E ele lembrava claramente que tipo de pessoa era Thomas André. Esta era uma lembrança que ele tinha medo de recordar. Ah! A única coisa que ele fez nessa memória foi gritar de dor. Nunca pensei que encontraria a guilda Scavenger assim novamente. Foi um choque. Não importa quantos anos ele tivesse, ainda era Thomas André. Yudinho sentia medo só de olhar para seu rosto. Embora, em suas memórias do passado, Thomas nunca o tivesse prejudicado diretamente. No entanto, ele foi capturado pelos subordinados de Thomas e torturado até a morte. Ele se lembrava exatamente do motivo. Na época, eu era a única fraqueza de Jinwoo. Lembrando-se de como estava indefeso naquele momento, Yu Jinwoo cerrou os dentes. No momento em que ouviu a notícia de que a guilda Scavenger havia voltado para a Coreia, ele não teve escolha, a não ser ordenar que sua equipe descobrisse e relatasse todos os seus movimentos em tempo real. Porque ele estava com medo. O Thomas André, de quem ele se lembrava, era um homem que não sabia quando parar. Se naquela época, ele era a única fraqueza de Jinwoo, desta vez,
Este seria o surro. Ele não tinha intenção de demorar mais. Ele não sabia o motivo de Thomas ter ido atrás de Surro, mas só havia uma maneira de resolver a situação. Yu Jinho reconheceu imediatamente a secretária de Thomas, Laura, e rapidamente se aproximou dela. Ao lado dele, com uma expressão extremamente séria, ela tentava parar a briga. Thomas André. Yu Jinho chamou seu nome claramente em um tom calmo e respeitoso. Se alguém fosse um caçador classe S, estaria ciente de tudo o que acontece ao seu redor, mesmo durante o caos, e as vozes chegariam aos seus ouvidos. Meu nome é Yu Jinho. Eu sou o CEO da Agentsoft. Treme. O mundo inteiro estava tremendo como se estivesse prestes a desmoronar. Yu Jinho continuou a falar. Se você não parar imediatamente, não tenho escolha senão fazer algo a respeito. O quê? Thomas, que estava totalmente focado em Surro, reagiu a essas palavras. Ele já sabia que uma nova pessoa havia se aproximado. Porém, a energia que ele podia sentir de Yu Jinho era apenas de classe D. Aquele cara em sua frente não valia a pena, mas até ele começou a falar coisas sem sentido. Thomas olhou para Yu Jinho com uma expressão que indicava o absurdo que era o que ele falou. O que deu nesse cara? E daí se você for o presidente da empresa? Por acaso quer morrer? Thomas, pare com isso! Naquele momento, Laura, que estava ao lado de Yu Jinho, gritou com uma expressão mais séria do que nunca. O CEO Yu Jinho é o maior acionista da nossa guilda. Oh, então você é um cara tão legal assim? Naquele momento, a energia de Thomas cessou totalmente.